Ok, então nós estamos no Céu e Inferno, capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas, no item 2, né? E a gente vai ler o 10º item. Só para lembrar, o cabeçalho é: estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos oporemos os argumentos a seguir. Aí a gente estudou 10 deles, né? E vamos reler o 10º e começar no 10º. Paramos logo aí, né? Então, eu vou ler um pouco, então. Vamos lá. 10º. Portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita, donde se conclui que, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe, ou, se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda, a favor do dogma da eternidade das penas, o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa. Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação, e do contrário, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Mas, antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e travar combates com as más paixões, não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de o ser, para que a alma tenha o mérito de suas obras. Ela pode cair em faltas, consequência de sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada. Já vamos ler a nota. A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado, que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua qualquer intenção de melhor proceder, e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade, e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é um meio de alcançá-la, deve ser temporário, mesmo entre os homens. A noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Então, lá em cima, a nota 87. Tá ouvindo vocês? Estão me ouvindo? Ah, tá. Que aqui deu um pau aqui. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada. Item 87, a nota é grande. A teoria espírita supera o dogma da queda da alma, pecado, karma, elaborado a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e sabedoria, e ressignifica racionalmente os termos castigo e pena, enquanto consequência natural da falta. Baseada em leis deduzidas pelos fatos, esclarece: não há queda senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito criado simples e ignorante está em sua origem, num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, não fez não mais o bem. Não é nem feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade, uma vez que nada tem, nada pode perder, e não pode não mais retrogradar.
Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, inteligente e racional. Por consequência, o mal que faz mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que se empenhou. Revista Espírita 63, do princípio da não retrogradação do espírito, né? Nota do editor. E a outra nota no final, a próxima, é sobre se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se, podendo fazê-lo. Ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Nota, essa explicação corresponde ao item 13º do resumo da lei da justiça divina, no capítulo 8, que afirma: para o espírito mau, sendo o artífice de sua própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar, e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será feliz. Agora vamos dar a palavra de uma vez por todas para a Sueli, porque ela deve ter um monte de coisa para falar, e daí a gente retorna no próximo estudo. Então, gente, não, mas é porque eu acho que o que eu pensei, não sei, assim, que eu acho que pode, pelo menos para mim, me ajudou nos meus estudos, fazer o aquele diz, né, na página anterior, né, de travar as lutas, mas antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e travar combates com as más paixões. Eu pensei, falei, poxa, eu fui ler no Livro dos Espíritos a questão 120, e olha que ele traz para a gente, né? Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem, não pela feira do mal, mas pela feira da ignorância. Aí ele vem no 121, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. E o 122, ele dá a conclusão, né, do que ele traz aqui no Céu e Inferno e no que ele trouxe no 120 e 121. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal, que são essas lutas aí que ele falou? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para o outro? Aí os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Olha que legal. Então ele já fala para a gente aqui que nós vamos encontrar os desafios, nós vamos compreender uma compreensão e nós vamos escolher na medida do nosso conhecimento. A causa não está nele, né? Os desafios não estão nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram a ela. Que é essa confusão toda que a gente acaba, por conta da formação que nós tivemos, cultural, da influência da igreja, e a gente faz toda essa confusão do pecado original, né? E aqui, lendo essas, pelo menos para mim, assim, gente, quando eu li esses combates das más paixões, parece que, né, dá aquela impressão de que todos nós estamos, né, às vezes submetidos a essa questão aqui de ter uma tendência, né, às más paixões, e não é isso, né? A gente, pelo menos para mim, foi muito importante, foi interessante ler essas três perguntas do Livro dos Espíritos. Eu achei legal.
Só que ontem eu queria trazer para vocês uma coisa que eu ouvi ontem que realmente eu não sabia, né? A Rosângela estava lá na live do Paulo também, e eu achei interessante que ele dentro daquele conceito que ele está trabalhando da falsa ideia, né? Por exemplo, que a dualidade apresenta, né? Que o mal é uma falsa ideia. E ele colocou um fato interessante, realmente eu não sabia, nunca pesquisei isso, mas ele deve ter pesquisado, que ele fala assim, que o conceito da dualidade, que é essa falsa ideia, já foi implantada há muito tempo antes do catolicismo. Ou seja, ela vem seguindo nas religiões do mundo e vem sendo implantada desde as ancestrais. Por quê? Porque, óbvio, permite esse controle que a gente vê. Resumidamente é isso, não vou ficar entrando em maiores detalhes. Né? E que o Espiritismo finalmente veio quebrar. Né? Onde o mal não existe, só existe o bem. Que o mal é baseado em falsas ideias. Né? Quer dizer, o mal não existe. Você não tem É que é difícil, né? A gente foi criado assim. E não é só uma questão de ser católico, não. É uma questão que o nosso mundo se organiza muito em cima disso, eu acho. Né? Mas não existe o mal, o obsessor, o cara ruim que te faz alguma coisa. Né? E aí, inclusive, ele frisa, um ponto que eu vou citar, que ele frisa, que eu achei muito pertinente, é o seguinte: é muito cômodo e muito fácil você jogar a culpa para fora, entendeu? Você diz, não, tem alguma coisa lá fora que me fez mal. Isso é a dualidade na veia, entendeu? Quer dizer, enquanto a gente não compreende que não há nada lá fora que faça mal pra gente, e que só há o bem, e que o mal é uma escolha nossa, é uma ação nossa, né? E que afeta a gente. Não afeta os outros quiserem que afete a eles. Mas basicamente afeta a gente. Né? A gente escolhe isso e afeta os outros, tá? Porque um fato que eu fiz, a pessoa pegou para ela. A pessoa usou, faz parte das vicissitudes da vida, vamos dizer assim. Né? As vicissitudes não são feitas pela natureza e não pelos homens. Os homens fazem parte das vicissitudes da vida. Né? Então, só que quando você coloca a força fora, a gente sabe todas as consequências disso, ele bate nesse ponto, fala assim, ó, isso é uma falsa ideia, porque isso não pode fazer mal para você, só se você deixar, só se você abraçar essa ideia daí, né? Que eu acho que é esse ponto da dualidade, e eu achei interessante isso, esse fato assim, essa falsa ideia sempre foi usada na civilização. Para quê? Resumidamente, eu acho que dá para resumir assim, para controlar a gente, para dirigir a gente, para submeter a gente. Entendeu? Acho que a live de ontem lá esqueci o nome lá do canal. Ele fala mais perto do final sobre isso. Vale a pena escutar esse trecho. Eu achei bastante elucidativo essa parte daí esse ponto a mais da dualidade, né? Quer dizer, eu nunca fiz essa pesquisa para saber, não, a dualidade é uma falsa ideia que existe desde lá de trás e foi implantada. Ele até, acho que ele citou assim, com Jesus quebrou isso. Mas aí a igreja veio e colocou de volta, entendeu? A igreja veio, as instituições colocaram de volta. Jesus quebrou esse negócio. Né? Foi o único cara aí que quebrou isso, que a gente sabe. E logo depois a igreja vem e coloca de volta. Inclusive com palavras que a gente sabe, Jesus nunca disse. Só uma colaboração aí em cima disso daí. Quando você estava dizendo, eu pensei no seguinte, é bem aquela coisa, né? Eu reconheço, eu identifico o mal no mundo que está dentro de mim. Não sei se ele existe ou não. Você entendeu? Ele existe para mim. Pode ser que ele não exista para quem está agindo ali. Pode ser que não exista para a pessoa, não é? Eu acho que é uma coisa bem. Um outro negócio aqui que eu achei, a punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado,
que deve ter como resultado a sua condução ao bom caminho. Justamente. Aí, no quarto do próximo capítulo, item 4 do capítulo 8, ele diz o seguinte: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O Isso. espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando a sua Isso. atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-se melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Eu achei uma coisa também interessante que eu ando percebendo na leitura desse livro. As dúvidas que a gente pode tirar em termos de castigo, de punição e essas coisas todas, nós conseguimos, através dessa nova edição, sanar no próprio livro, né? O próprio livro. Tem uma série de questões aqui que ele traz e que ele ressignifica aqui. Não, e você vê que ele diz ipsis literis, né? Ele diz realmente, ó, a punição é uma coisa que você sofre porque você mesmo fez o mal. Ou seja, como você não compreende... Vê bem, quando a gente não compreende, eu sou ignorante. Então eu não sofro tanto assim, eu não sofro. Mas quando eu compreendo e continuo apego, que ele tem falado um pouco sobre isso, parece. Eu não acompanho tanto Paulo assim nas lives, né? Quando eu me apego a alguma coisa, eu busco a paixão, vamos chamar, as emoções. Quando eu busco as emoções, eu faço mal. Eu estou propenso a fazer o mal para quem? Para mim. Para mim que eu estou fazendo o mal. Então, eu estou me punindo. Ou seja, eu escolho um caminho de punição. E pegando essa tua reflexão, Satiro, faz todo sentido. Por quê? Porque, na verdade, a consciência é de quem pratica. Justamente. Quem vai carregar a consciência do mal é quem pratica, quem e não o que está no mundo. Quem sabe justamente, quem sabe o motivo daquilo estar acontecendo, que entende um significado mais profundo, sou eu mesmo que fiz. E não o outro. O outro percebeu que você quer fazer o mal ao mundo. Sei lá o que você quer fazer, entendeu? Você fez aquilo, não me interessa, tô fora, vou para outro lugar. Quer dizer, nem percebo que você fez o mal muitas vezes. A gente não percebe. As pessoas erram em volta da gente e a gente não percebe que o mal foi feito. Só a própria pessoa que percebe. Ariane quer falar ou quer desligar a câmera? E aumenta o som porque nós não somos telepatas. Não tá ouvindo? Tá ruim, Ariane, tá muito baixo. Tá muito baixinho o seu som. Eu queria falar um pouquinho. Pode falar. Ela falou que vai sair e voltar, né? Pode falar. Então, essa questão de céu e de inferno, de bem e de mal, eu estou ouvindo o audiobook do Platão, né? Que tem os diálogos de Sócrates. Né? A gente vai tomando uma percepção dessa invenção, né? De mal. Se a gente se esclarecer daquela ideia que a gente está tendo, daquele entendimento que a gente está tendo, daquela atitude que a gente está tomando, a gente pode perceber que a gente está fazendo uso da liberdade da gente. E como a gente começa lá simples e ignorante, a gente está fazendo uso da liberdade e está fazendo uma escolha ou outra. E daí chega um ponto que você desenvolve o livre-arbítrio e você consegue perceber que essa ideia não é boa e que aquela outra ideia é melhor. Tem um conceito aí, eu não sei. Tem um conceito aí que você está confuso. Aí a gente percebe que, se eu tomar por esse tipo de ideia, as coisas ficam harmônicas, fica justa, fica bela, fica boa. Não, você então, assim, porque às vezes quando fala mal, se a gente ficar preso, porque tudo, vamos dizer assim, tudo que é desequilibrado, coloca tudo na ideia má, né? Uma ideia má. Tudo que prejudica a nós mesmos, prejudica o próximo, coloca lá na ideia. Um monte de coisa a gente coloca na ideia má. Aí os antigos colocaram que esse mal é por causa do diabo, é por causa que você teve a queda, sabe essas explicações? E a gente está tendo explicação que quando a gente tinha uma vida puramente animal, a gente tinha um instinto que era uma inteligência.
Aí, quando a gente se despertou em ser humano, a gente continua tendo o instinto, a paixão, as emoções, que fez parte lá da vida animal. Mas que aqui, enquanto ser humano, que a gente é capaz de evoluir o pensamento, de perceber mais, a gente tem que se apropriar desse entendimento e olhar para a gente e falar assim, ó, eu não vou agir com ódio nessa situação porque eu estou me deixando levar pela emoção. E eu racionalmente, eu posso me deixar levar pelo sentimento e não pela emoção. A emoção, ela vai me prejudicar. Vamos dizer assim, ela vai me causar um mal-estar, vai causar uma situação ruim entre, vamos supor, a minha família, ou lá no emprego, ou na sociedade. Aí a gente vai raciocinar e falar assim, mas por que eu vou me deixar levar pela emoção se eu tenho a opção do sentimento? Eu tenho a opção da razão, eu tenho a opção da vontade. Né? Eu não vou me deixar mais controlar pelos instintos, porque eu já desenvolvi a vontade. Agora, tem aqueles espíritos que aí ele vai se deixar, ele tem prazer no desejo, na paixão, nos vícios. Aí ele vai escolher, ele vai falar assim, não, mas eu estou encarnada aqui, eu estou me satisfazendo com tudo isso. Eu estou num corpo animal, eu estou me só fazer uma ressalva. Eu não quero fazer uso da vontade nem da razão. Rosângela, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer uso disso. Aí ele desencarna, ele está condicionado nos vícios, nas paixões, e aí ele vai sofrer moralmente, até ele despertar e fazer uma escolha de uma nova reencarnação, numa situação que ele vá se desapegando dos vícios e das paixões, e vá compreendendo. Porque o que existe é o bem, é o justo. Essa outra ideia é a invenção humana. A gente que inventou essa ideia de mal, de maldade. Só que, assim, deixa eu dar uma ajuda para você. No último estudo que a gente teve, caiu no mesmo ponto aí. Eu e a Juliana tentamos te mostrar. Primeiro, você falou uma coisa que você tem que... Para pensar que isso não existe. Você não escolhe entre o bem e o mal. Não há escolha em momento nenhum. Nunca. Ah, mas então como é que eu faço mal? Porque se você é ignorante, você não está fazendo mal, você não sabe o que está fazendo. Mas quando você começa a adquirir a razão, e você já sabe, você pode se deixar levar, né, pelo apego. O que é o apego? É a parte material. O que é a parte material? Prazer, paixões, as emoções, se você quiser chamar. Mas então você mesmo tendo consciência, você se deixa levar porque você quer. Isso pode ser porque você ainda não tem um conhecimento completo e a razão completa. A razão não é algo instantâneo que vem para tudo. Nem é dada por ninguém. Nós temos que adquirir. Então, veja bem, eu estou fazendo mal no momento onde eu não tenho a razão ainda. Posso ter inteligência, mas não a razão. Não conheço as leis divinas o suficiente para poder colocá-las em prática. No momento, então, aí eu posso até mesmo cair, que é uma outra coisa que eu não sabia, né? Comecei a pensar, que o Paulo ontem falou uma coisa que eu nunca pensei, quer dizer, você tem um ato equivocado, você tem a ignorância, um ato equivocado, uma imperfeição e um vício. Tá? Não podemos discutir sobre os dois últimos aí. Porque para mim era a mesma coisa. E não é, segundo ele. Tá? Até consigo compreender um pouco. Então, assim, quando eu estou cometendo atos equivocados, eu não tenho grandes problemas, grandes sofrimentos. Né? Mas eu posso alcançar uma imperfeição. Aí a gente sabe que é lei. Se eu chegar na imperfeição, eu vou sofrer. Isso é lei. Está escrito na lei das almas. Aqui a gente não lembra, nunca lembro qual é o diacho da lei que fala isso aí. Mas vou até decorar. Quando eu alcanço a razão, de uma forma ou de outra, mesmo que eu alcance a imperfeição, lembra como é que eu retorno? Eu retorno pelo arrependimento, né? Arrependimento, expiação, reparação, ponto. Voltei, me desenvolvi. Tá? Aí, quando eu faço o retorno, eu tenho a razão. Eu não preciso cair na imperfeição. Eu posso, depois de alguns atos equivocados, adquirir a razão, conhecer as leis divinas e não cair na imperfeição. E não sofrer também. Mas percebe que da razão para frente é quando o bem existe. Então você não escolhe
você está no bem, ou você não compreendeu o suficiente para estar no bem. Por isso que você faz o mal. Então não há um momento de escolha. Eu pensava isso também. Eu pensava que quando eu tiver, a vontade era exercida para escolher o bem e o mal. Então, posso fazer só uma pergunta, assim, que você está falando? O que eu fiquei imaginando era assim, eu acho que em toda a doutrina a gente fala de livre-arbítrio e escolha. Eu só acho que a gente não escolhe entre o bem e o mal. Eu acho que a gente precisa sair dessa dualidade. Essa é a dualidade, a escolha. A gente escolhe, mas não entre o bem e o mal. Não. Não é. Eu escolho as ações. É porque quando você pensa, percebe o seguinte, quando eu percebo assim, na minha percepção, quando eu penso que eu tenho que escolher, sabe, toda escolha é burra, entendeu? Entre uma coisa e outra. Você tem milhões de formas de sair daquilo, porque só existe uma. Sabe aquela história do certo e do errado? É isso que eu acho. Que é relativo, é relativo para cada um. Da dualidade. Só que a gente... agora, não? Não, pode falar. Colabora. Fala, Sueli. Não, Ariane, pode falar. É aí que eu falo muito, Ariane. Se você me deixar falar, eu vou falar a unha inteira. O sentido Cristo que a Sueli falou agora no fim, que a gente não precisa, não existe o bem, a gente não faz uma escolha entre o bem e o mal. A gente escolhe, simplesmente. Se a gente não consegue, enquanto a gente ainda é primitiva, vamos usar a palavra primitiva entre aspas, quer dizer menos perfeito, mais imperfeito, mais a gente tem ligação com o corpo. O corpo é positivo e negativo, porque a gente tem positivo e negativo. A matéria é isso. A gente tem o homem, a mulher, a gente tem o alto e o baixo não, mas o frio e o quente. Então, a gente tem essa dualidade no nosso mundo material, porque faz parte da lei material, das coisas. Isso, positivo. Os animais são assim, né? Os animais são assim, ou eu tenho ou não tenho. Isso. Na hora que a gente vai entender isso moralmente, na hora que a gente vai entender isso moralmente, não. Na hora que a gente está desenvolvendo a moral, a gente usa esse argumento do positivo e negativo. Eu vou falar do elétron, que é mais fácil, o do ímã, né? Que é mais fácil de entender. A gente usa esse positivo e negativo na hora de fazer nossas ações. Então, por exemplo, eu vou abrir a porta para alguém. Isso está sendo uma ação positiva ou negativa? E isso que a gente faz na nossa cabeça. E é errado. Abrir a porta é só abrir a porta para deixar alguma coisa entrar ou alguém sair. Não existe outra coisa. Não é nada, não é positivo nem negativo. Mas a gente usa a parte do corpo para explicar uma coisa que é do espírito. O espírito não existe essa dualidade. Muito bem colocado. Ele só faz aquilo que ele tem consciência do que é. Então, é difícil da gente conseguir dividir isso e passar isso para a vida do espírito, porque a gente acaba passando as coisas que a gente passa aqui para nosso mundo moral, que é o que a gente vai levar para depois que morrer. Muito bem colocada. A Rosângela é super pertinente a gente fazer esses exercícios, porque está tão dentro da cabeça da gente, é muito difícil desprender, é muito difícil. É muito assim difícil que eu entendo também, Ariane, que na verdade não é que a gente não faça escolhas, é que a gente não faz escolhas dentro da dualidade. Essa questão da gente achar que está escolhendo entre o bem e o mal, né? Se a gente sair desse polo... Por exemplo, se você pega uma mãe que gosta do seu filho, mesmo que ela faça uma coisa errada com seu filho, ela não está fazendo aquilo, errada não, que ele vai piorar, né? Ela não, por exemplo, a pessoa fala assim, vou pôr ele num banho de água gelada para baixar a temperatura dele. Aquilo pode fazer mal para o bebê, né? Mas vai baixar a temperatura dele. Agora, ela pode fazer isso com a ignorância dela de saber que aquilo, mas ela está fazendo bem, mas ela pode prejudicar o menino. Então, é ignorância. A gente tem que tratar mais como ignorância e não como bem e mal, eu acho, né? Por isso que o mal não existe. Não existe o mal. Exato, Laís. Só que fica mais fácil a gente compreender. A gente é muito difícil, a gente tem que eliminar essa ideia. Por isso que eu te chamei a atenção, Rosângela. Tenta observar como a gente é levado para essa questão da escolha. Eu achava que a escolha era feita no momento da vontade. Não é. Por isso que a Ariane falou, entendeu? O nosso corpo nos coloca nessa dualidade natural. Além de toda a cultura que a gente tem. Essa cultura é muito forte. São civilizações atrás, né?
Então, a gente tem que desprender disso. Passar a falar o seguinte, olha... Razão, Sati, eu falo que com o uso da razão, a gente faz melhores escolhas no meu ponto de vista. Tá, pois é. Eu usando a minha razão, eu faço melhores escolhas no meu ponto de vista. É que assim, se para você vai ser melhor escolha, não sei. Não, é fora da dualidade. Não sei. Fora da dualidade de bem e de mal. Mas é o que eu tô falando assim. É que a razão, Rosângela, só para você resolve esse problema daí. Mas a razão, quando eu sei a lei de Deus, eu faço bem. É meu caminho natural. Agora, se eu ainda não sei a lei de Deus completamente, né, eu estou aprendendo, vamos dizer assim, aí o mal pode surgir. É uma possibilidade dele surgir. Mas é um mal que você faz para você mesmo. Entendeu? É um mal que você faz para você mesmo. Mas que seja. Você está fazendo para você porque é a sua evolução moral. Você está dentro de uma... Você ainda não evoluiu moralmente. Na verdade, não é a sua evolução moral. Você não tem evolução moral suficiente para fazer o bem. Quando você tem evolução moral, naquele aspecto, você tem razão. Quando você tem razão, não há escolha. Você vai para o bem. É isso que o Espiritismo diz. Entendeu? É difícil lidar com a ideia? É difícil. Não estou dizendo que é fácil, não. Por quê? Por tudo isso que a gente está falando. A Ariane colocou muito bem isso daí. Né? Só para... Dá a impressão que, assim, quanto mais a gente conhece, mais nós nos colocamos em consonância com a lei de Deus. Isso. Porque, assim, ó, se o mal não existe, ok, tá. Eu tô chegando à conclusão que o mal não existe. Pela razão. Porque, enquanto encarnada aqui no meu corpo, na minha dificuldade do dia a dia, tem hora que eu falo assim, você me fez mal. Fala mesmo. Agora o bem... Não, é Rosângela o nome dela. É Rosângela. Agora o bem, ele é uma lei natural que a gente, por ter o livre-arbítrio ou a ignorância, não sabe seguir ainda. Não sabe obedecer, né? Não sabe escolher. Rosângela, o que Kardec sempre fala que assim, não é que não existe o mal, existe a imperfeição. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais ele não sabe escolher. Não que exista o mal, ele não sabe o que ele vai fazer. Quer dizer, ele não sabe agir, ele não sabe agir na razão. Kardec, ele faz uma ressignificação. Ele fala que não é o mal, é uma imperfeição. Porque a gente, quando aprende assim, pelo menos na Igreja Católica, eles falam assim, nossa, aquele espírito é elevado, ele só faz o bem. É realmente isso. O cara, ele é um espírito bom e só faz o bem, porque ele sabe que aquilo vai se tornar no bem. É bem isso mesmo. Só que a gente faz do outro lado, né? A gente entende isso de outra maneira, mas do jeito que o Kardec está falando, é isso mesmo. O espírito elevado, ele faz o bem. É que tem um ponto que eu fico pensando, que é o seguinte, quando você vive na dualidade, você fala assim, eu posso fazer o bem ou o mal, alguém pode me fazer o bem ou o mal, como se fosse uma escolha. É isso que não existe. É o que a Ariane falou. O que acontece, essa questão de nós estarmos encarnados, o corpo é instrumento da dor. Sim, mas então a gente fica achando. Mas é o que eu falei, que a matéria é dual, ela é dualidade a matéria. Só que a nossa evolução moral não se dá no corpo. Ela se dá no espírito, na alma. Entendeu? E a alma não tem, enquanto ela tiver essa influência da matéria, enquanto encarnada, você vai sofrer isso. Mas a gente tem que justamente identificar que isso é uma influência da matéria. Foi o que ela colocou muito bem no início. Sabe, o quente e o frio não são opositores, são extremos. São lados opostos, só diferentes. Não é bom e ruim. Né? O frio num lugar, no deserto do Saara, é muito bom. O calor na Antártida é genial, entendeu? Então, assim, não existe isso. Se alguém, por exemplo, rapta alguém, tortura alguém, ela vai sentir uma dor física. Ela vai experimentar justamente. Isso. Só que o espírito dela... não sente nada. Na verdade, essas atitudes é uma coisa complicada da gente o espírito assimilar. Tem que ressignificar. O espírito, na verdade... ele tem que se ressignificar. Tudo que o outro está fazendo é o não outro. Sofrer. E não o espírito.
Então, é assim, é uma bagagem que é quem que pratica que vai ter que carregar, e não quem está ali naquele momento, que é um momento circunstancial, é passageiro, né? Então, é assim, lógico, o mal, eu acho que isso é, sim, um motivo de aflição para todos nós, porque todos nós estamos aqui hoje na matéria, sabemos o quanto dói, mas é dor, é físico, né? Depois, o espírito é uma outra. Eu acho que a confusão que a gente faz é essa daí. Fala, Conde. Parecia que você ia falar. Conde, nós queremos te ouvir. Eu ia já te chamar, falar, Conde, cadê você, Rosângela? Eu vou complicar a cabeça de todo mundo aí, porque eu fiquei pensando assim. Alguém falou a frase, o espírito bom só vai fazer o bem. Só que o espírito bom, vamos trabalhar, ele vai fazer o bem sempre? Não. Não. E eu vou dizer por quê. Vou pegar a hipótese. O espírito bom, ele vai encarnar? Vai. Ainda encarna. Ele deseja, ele encarna. Ele, desde a infância, ele vai estar pleno domínio das potencialidades dele? Não, como encarnado, ele não está em pleno domínio. Ele não vai estar. Não é porque ele é uma personalidade. Vamos pegar, esquece. Vamos pensar em termos de personalidade mesmo. Mas no começo, por exemplo, está com 6 anos de idade. Ele tem pleno domínio? Não tem. Não. Está com 10, 12 anos. Tem pleno domínio? Não. Não. Vamos imaginar que esse espírito é um espírito extremamente bom, só que ele nasceu numa região e com pais que não são bons. Muito pelo contrário, são antagônicos, ou seja, estão num nível de inferioridade muito grande, mas ele resolveu encarnar lá, naquela comunidade, tá? Qual vai ser os exemplos que os pais dele vão dar para ele quando ele está na infância? Os exemplos errados. Ele pode fazer alguma coisa errada desse? Pode, mas ele responde por isso não, porque ele ainda não tinha pleno domínio de si. Sim. Ele ainda não encontrou quem ele era. Quando ele já passa pela adolescência, já chega na fase adulta, o que acontece? Ele vai estar pleno de si, ele vai ter a consciência já desperta, vai estar em posse do livre-arbítrio que ele conquistou na feira de várias encarnações, e aquilo lá vai pegar e falar, isso que meu pai estão fazendo, que o pessoal está fazendo, não é certo, eu não vou fazer. Ah, mas você fez antes. Eu fiz, mas eu não estava consciente do que eu estava fazendo. Sim. Agora eu estou ciente de que isso daí é errado, não vou mais fazer. Perfeito. Sim. Isso num ponto que ele já desenvolveu a razão. Se ele já desenvolveu a razão, chegou nesse ponto, ele mantém isso todas as vidas para frente. Sim. Desde que ele tenha a consciência. Perfeito. Agora anota. Então quer dizer que Jesus, encarnado, até uns 12, 13 anos de idade, pode ter cometido alguma coisa que não era condizente? Sim. E não estava tendo domínio de si. Posteriormente, quando ele atinge a idade adulta, com quem que ele vai buscar o conhecimento externo, se ele já tem dentro dele mesmo? Ele vai através da reflexão com ele mesmo. É bem isso mesmo. É o que ocorre com esses espíritos aí. Então, a gente fala assim, o espírito bom só vai fazer o certo quando ele tiver consciência, sim. Mas quando ele estiver na inconsciência encarnado, não. É isso aí. Até, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais esdrúxulo. O André Luiz era um espírito com uma certa evolução. Só que ele teve uma personalidade onde ele brigou com a consciência dele a encarnação toda e ele praticou o quê? A busca do prazer incessante como um médico materialista que era. Isso era da personalidade dele, era do espírito, não. Logicamente que o espírito viveu em conflito interno o tempo todo. E a gente nota, lá no livro é muito claro que ele fazia uso de substâncias para quê? Para aplacar a consciência. Era álcool, era excesso de comida e várias outras coisas que ele cita. Aí quer dizer que o espírito evoluiu? Não, o espírito ficou estagnado. Ele não então quer dizer... Desculpa, quer dizer que então o espírito bom só faz
só faz o bem dependendo da condição dele. Não, dependendo A condição pode... Ele pode estar num local onde não tem a condição de fazer porque ele está tolhido nisso. Ok. O espírito, por exemplo, o espírito bom, ele pode vir com autismo, pode vir com síndrome de Down? Pode. E aí? Não. Ele vai ter condições? Não. Não. Mas ele quer. Não. Por que ele quer isso? Não sei, Sei ele lá. quer ficar perto daquelas pessoas que ele ama, ele acha importante estar ali na presença. Quer receber carinho, sei lá. É uma ideia dele. Não, e o simples fato... valor tem. E o simples fato dele estar ali, eu tenho um caso desse, né? Que é um amigo meu, sim, que é o filho o filho mais novo, caçula de um grande amigo meu, né? Ele é amigo meu, Conrado. O Conrado é desde criança, eu esqueci o nome da doença dele, ele sofre daquela doença onde todos os membros dele são deformados, ele não consegue falar direito e tal. Mas você vê que o Conrado é um cara inteligente, entendeu? Quer dizer, nunca tive uma conversa com o Conrado, mas a gente se relacionava, batia papo, quando eu ia lá na casa, no sentido, tudo bem, Conrado, como é que você tá? E uma coisa que eu notei é que no início, né, quer dizer, que eu comecei a conhecer o Conrado, lá atrás, foi em 1983, 84, ele tinha crises muito constantes, entendeu? Ele tinha naquela época como que 13 anos de idade, uma coisa assim. Ele ficava na cama, tinha crises muito constantes. Tinha hora que ele tinha crises de rebeldia, que você via que ele tava... Sai de perto, porque não vai dar coisa boa ali, entendeu? Inclusive ele adoecia mais frequentemente. Quando você vê o Conrado agora no ano 2000, já não é mais aquele mesmo. Não só porque, né, ele saiu da adolescência, provavelmente o espírito, mas eu acho também porque há um aprendizado. E o outro lado é o seguinte, essa é uma situação de grande ajuda. Não sei se ele é superior ou não é, não sei, mas imaginando. Por quê? Porque ele ajudou a família a crescer de várias maneiras, a se manter unida, a crescer. Quer dizer, até hoje ele está lá na cama, com o enfermeiro 24 horas, equipamento do lado, que a Unimed dá. Sabe, tem que ter, porque de vez em quando ele tem uma crise, ele ficou mais velho, ele tem crises respiratórias, por exemplo, se não tiver o aparelho do lado, ele morre, literalmente, ele morre mesmo, entendeu? Ele não tem, os órgãos dele já estão se debilitando mais rapidamente, ele ainda está vivo, né? Então o que? Ele é um garoto é um homem, né, de 40 e poucos anos de idade, vamos dizer assim hoje. Bom, né, ele é mais novo, na época eu tinha 20 anos de idade, 21, 22 anos de idade, ele tinha essa idade mais ou menos aí, né? Então, assim, o corpo nos limita? Sim, nos limita, entendeu? Várias coisas nos limitam, né? Entre elas, a que a gente está discutindo aqui, é o próprio conhecimento, a própria aquisição da razão, nos limita. Né? Eu costumo usar aquele exemplo de se alguém vem falar com você em alemão, você não sabe alemão, você não vai conseguir se comunicar. É a mesma lógica. Se alguém vem falar de alguma coisa que eu ainda não compreendo, eu não vou, que é a mesma base do aprendizado de Kardec, lembra? Kardec falava coisas pra gente, os espíritos traziam coisas, mas tinha que ter alguém que compreendesse aquilo. Ou tinha que se pesquisar aquela informação, tinha que se aprofundar, não é na hora, não, eu acho que é isso. Não é assim que funciona. Tem que haver um estudo, um debate, talvez trazer, né? Eu gosto muito do exemplo do Flammarion, né? Olha, vamos falar com o Galileu, chama o Flammarion aí, porque ele é o cara que mais conhece, entendeu? Eu acho que essa lógica é que a gente tem que ter para a nossa vida, no sentido assim, se eu quero me aperfeiçoar naquela área, eu preciso entender melhor aquele aspecto, em todos os sentidos. Pode ser meramente na minha profissão, num aspecto técnico, né? Eu tenho que aprender. Imagina, você vai se tornar gerente de um grupo de pessoas e você não tem uma série de requisitos para você lidar com aquelas pessoas. Você tem que aprender. Ou recuperar de vidas passadas que você tinha. Recuperar o que você tem. Você não está na reunião? E juntar a parte técnica.
a Rô queria falar. Fala, Rosângela. Então, falar de bom espírito, né? A gente tem Jesus como primeiro, né? Mas a gente Não, pode Jesus é olhar outros superior. Jesus não é bom. Ah, então tá. Então a gente tem outros espíritos bons. A história traz para nós, né? Outros espíritos bons que passaram pela humanidade. Tanto, vou usar a palavra que a gente usa hoje, né? Tanto pela empatia que ele tem pelo seu próximo, quanto pela o intelectual, né? Porque o espírito ele vai evoluindo moral e intelectual. Quando é intelectual, eu penso que é aquele espírito que ele já percebe a lei natural que rege a vida, que rege tudo. E daí ele percebe nas atitudes humanas que está desequilibrado, que pode ser melhor, que está em desacordo. E daí ele pega e traz a verdade. Ele começa a falar sobre o que seria a verdade, o que seria a justiça, o que seria o bom, o que seria o belo. Então, ele é um espírito bom que está desenvolvido intelectual dele e moral. Eu posso falar como exemplo agora que eu estou ouvindo, né, os diálogos de Sócrates. Ele é um espírito que eu vejo assim, que ele é um espírito bom, que ele tem o intelectual e o moral desenvolvido. Ele tem uma atitude muito diferente do pessoal da época dele, né? Até mesmo para estar falando para pessoas, em qualquer lugar que ele estava usando a palavra dele para auxiliar, né? Vamos dizer assim, como fala que você tem o conhecimento em você, você só precisa aprender a acessar ele. Todos nós temos. A gente só precisa aprender a acessar. E o Sócrates, ele ajudava isso através da dialética, ajudar a gente a pensar, a perguntar. Então, agora, se a gente trazer para mim, vamos dizer assim, eu me analiso, me autoanaliso e falo assim, eu sou um bom espírito? Talvez sim, mas só que o meu grau de 0 a 1 milhão, sei lá, tá em 100. Por quê? Porque às vezes a minha família pode olhar para mim e falar assim: nossa, minha mãe é uma pessoa boa. Mas às vezes lá no meu emprego a pessoa pode olhar e falar assim: nossa, aquela pessoa ali não é nada de boa, né? Ou a pessoa me viu andando na rua e olhou uma atitude minha e falou assim: nossa, aquela pessoa é boa, né? Nossa. Em outro lugar a pessoa olhar e falar assim: nossa, como aquela pessoa não é boa. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Rosângela. Intelectual ou de razão? Porque uma pessoa pode ser intelectualmente muito inteligente e não conseguir se colocar. Sim. Então não é intelectualidade, eu acho que é razão. Eu estou usando isso porque é o que está na codificação, né? Você desenvolver moral e intelectualmente. Então, eu acho que quando está falando moral e intelectualmente, está falando para nós aqui na vida encarnada. Moral e inteligência. Acho que a codificação que a gente vê não é intelectual, é inteligência. Isso, então. Inteligência não é razão. Intelectual. Exatamente, inteligência não é razão. E intelectualidade também. Então, não. mas também essa palavra inteligência pode levar ela para sabedoria. Porque às vezes a pessoa é inteligente, mas não é sábia. Ela faz uso da inteligência dela equivocada, né? Depois ela percebe que ela fez o uso. Eu posso ter sabedoria equivocada. Eu tenho pensado sobre isso. É sabedoria? Eu ainda não cheguei a essa conclusão. Porque assim, eu posso ter sabedoria em várias coisas. Mas o Kardec é bem claro. Obter a razão é compreender a lei divina. É bem claro. Então não interessa, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você, naquele aspecto, não domina a lei divina, você não obteve a razão. Né? Quer dizer, foi aí que eu entendi, realmente está isso colocado lá. Eu misturava inteligência e razão. E de um tempo para cá, pouco tempo para cá, eu também separei isso. Separei esse negócio daí. Olha, realmente, inteligência é eu saber fazer as coisas. Né? Razão é eu compreender a lei divina. Tá? E outra coisa é o seguinte, eu não sou bom,
Eu não sou bom, cuidado com o pensamento externo, só para te chamar a atenção, Rosângela. Eu não sou bom porque a Sueli me acha bom. E eu não sou mal porque o Conde me acha mal, porque eu como torresminho. Eu sou bom ou sou mal, eu ajo no bem pelo que eu sou, pelo que eu alcancei dos meus negócios. Não me interessa se todo mundo acha que eu sou ruim. É aquela história. Eu entendo. É quando a Ariane falou de a pessoa tá fazendo bem, aí você olha para ele e fala assim, nossa, que espírito bom, né? Ah, ele é um espírito bom. É nesse que o sentido espírito que eu bom falei, é uma né? gradação que a gente, né, como costuma falar. A gente olha para ele e julga que ele é um espírito bom ou um espírito É um não espírito bom. bom, ele está a caminho de ser um espírito superior. Agora, eu olho para mim e Rosângela. eu sei a escala de 0 a 1 milhão, eu sei onde é que eu tô, em bondade. Rosângela, para todo mundo falar a Oi. mesma língua, no livro dos Espíritos, a partir do item 100, 101, tem como é que ele faz a escala espírita. Isso. Então, Lê pra gente exemplo, aí. mas é enorme. Bom, eu vou falar só os itens, tá? Então, tem a 10ª ordem espíritos impuros, que são eu só vou falar a primeira frase, tá? Porque é bem comprido. São inclinados ao mal e fazem objeto das suas preocupações o mal. Tá. Aí a nona classe são os levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombeteiros. Depois, a 8ª classe são os espíritos pseudo-sábios, que é mais ou menos isso que você estava falando, Rosângela. 8ª classe, hein? 8ª. Então, ele é bem... né? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Eles têm alguns progressos em alguns sentidos, e a sua linguagem é séria, que podem iludir. Mas Que são os inteligentes, né? Que são os espíritos inteligentes. Exato, mas não é mais do que um reflexo dos seus preconceitos e das suas ideias. Aí depois tem a 7ª classe, que são os espíritos neutros. São os em cima do muro, mais ou menos isso. Eles não são bons para fazerem o bem, mas também não são tão maus para fazerem os maus. Eles não fazem nenhum nem outro, nem sobe nem desce. Aí depois tem a 6ª classe. Está estacionado. A 6ª classe são os espíritos batedores. Então, eles não são bem uma classe, mas eles têm umas qualidades pessoais que pertencem a todas as classes dessa ordem, que é a 3ª. Depois dessas, aí passam para os espíritos bons. Aí já passo para a ordem dos espíritos bons. Então, seria assim, o mais imperfeito dos espíritos bons, ou seja, são bons, mas eles não são tão bons quanto os mais para frente, é o da 5ª classe. São os benévolos. Eles fazem a bondade, gostam de prestar serviços aos homens e de proteger as pessoas, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Depois tem a 4ª classe, que são os sábios, que aí entra nessa que você estava falando, Rosângela, que especialmente os distingue e sabe a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para os quais têm mais aptidão. Mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então, esses espíritos sábios, segundo Kardec, eles não têm mais as paixões dentro deles, eles só fazem a ciência pela ciência. O Sócrates. A 3ª classe, hein? Ainda a gente está no espírito bom, nem estamos no perfeito ainda, hein? A 3ª classe são os espíritos prudentes. São que eles têm as qualidades morais em ordem mais elevada. Sem possuir conhecimento ilimitado, eles não têm conhecimento de tudo. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Aí depois tem a 2ª classe, que são os espíritos superiores. Aí eles sabem tudo. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade.
Sua linguagem é benévola, digna, elevada e sublime. Aí depois tem os espíritos puros, que são da primeira classe, que percorrem todos os graus da escala e se despojam de todas as impurezas da matéria. Aí, no fim, aqui desses espíritos puros, ele fala que a gente não tem palavras para exprimir o que são os espíritos puros, então não adianta, assim, ele fala um pouquinho desse. Mas é muito interessante a gente ler essa parte, porque distingue bem o que é um, o que é outro. Então, tem o pseudo-sábio que sabe bastante, mas ele não sabe ainda qualificar. É só inteligência. Ele usa, não, mas ele usa por maldade. Existe o sábio que, apesar de não saber usar muito das características morais, ele não faz o mal com aquilo que ele tem. Ele usa aquilo para a ciência, para desenvolver a humanidade. Entendeu? Por exemplo, ele vai fazer um engenho, mas sem usar aquele engenho para matar as pessoas. Ele vai usar aquele engenho para as pessoas progredirem, usando palavras simples, né? Não tô querendo dizer que é assim. Sim. Obrigado. Mas eu gostei do que você ressaltou aí, acho que no antepenúltimo item aí, que você falou que é desenvolvido intelectual, moral e ciência. Então, são 3, gente. A gente alcançar a evolução é em 3. É moral, intelectual e ciência. E na ciência. Entre o item 104 e 109 é muito ele bom. fala da ciência. Mas assim, a evolução moral só vem, é a última que vem, que é o objetivo do espírito principal. Se houver o entendimento, vamos chamar assim, a inteligência, a razão, o desenvolvimento da razão. Chame como você quiser, conhecimento, o que você quiser. Porque senão, sem isso, você não chega na moral. Você não chega na moral, lembra? Tem que haver um ato consciente de bem. Se você não sabe por que está fazendo, mas está fazendo bem, você não está fazendo bem. Fazer o bem é um ato consciente. Não é um ato eu acho que entra ocasional, a ciência. automatizado. Eu acho que entra a ciência. Não, pois é, mas o que eu estou dizendo assim, é que às vezes tem pessoas que fazem o bem, eu não estou julgando ninguém, mas é possível. Há pessoas que estão fazendo um ato que a gente pode olhar e achar que é do bem. Mas só quem sabe se é do bem é a própria pessoa. Porque isso foi o quê? É aquela história da criança, né? A criança vai muito bem, o jovem vai muito bem até que o pai morre. No que o pai morre, a coerção que o pai colocava sobre ela acaba. Ela se liberta. E aí qual é a escolha que ela faz? Não é continuar fazendo bem. É seguir coisas que ele não desenvolveu. Porque ele não faz conscientemente aquilo. É por isso que a gente diz que tem que haver um ato livre e consciente. Livre não há coerção. Por isso que eu acho que entra a ciência. Porque você fala assim, ó, Paulo dá esse exemplo, né? Pula de 4 metros de altura. Você fala para uma criança, pode ser que ela pule. Eu tenho uns sobrinhos meus que eles são 3 irmãos. E daí eles brincavam com o mais novo, falava assim, pula do beliche ali naquela almofadinha. Era o irmão mais novo. E ele pulava e às vezes caía, ela se machucava, chorava, né? Os 3 irmãos brincando. Então você fala assim, uma pessoa, pula da 4 metros de altura. Tem pessoas que vai pular. Agora, se você falar para uma pessoa que ela tem ciência, ela vai falar, eu não vou pular, porque existe a lei da gravidade. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que a inteligência não é instrumento de aquisição da razão? Sim, é. Eu acho que é isso. Eu tô tentando, entendeu? Aí é instrumento da aquisição da razão, e aí, através da razão, é que você faz o bem. A gente vai devagarinho, né? Cada parte de cada vez. Você pode considerar a ciência e inteligência, mas a razão, ela vem pela compreensão das leis divinas, que não é basicamente saber a ciência, que é o que a gente falou, entendeu? Seria a inteligência. A inteligência, ótimo, é o caminho, mas não basta ter inteligência. Eu preciso adquirir a razão, ou seja, reconhecer a lei divina naquela situação. Então, naquela situação eu obtive a razão, porque a razão, novamente, eu não canso de frisar, a razão não se obtém por todo, a razão se obtém em pedaços.
Eu posso obter um conhecimento da lei divina num aspecto e no outro não ter a menor noção do que eu estou fazendo, ser inconsciente ou estar vivendo sobre coerção ou estar automaticamente eu me impuseram alguma coisa, eu aceitei e daí eu vivo com ato condicionado, digamos, socialmente, por exemplo. Né? Não, eu vou fazer isso porque todo mundo faz, eu vou fazer isso porque é o certo, eu vou fazer isso porque a lei obriga que eu faça, e não porque eu conscientemente quero fazer. Né? Quer dizer, tem leis que são ótimas, mas eu faço porque é a lei, não sabe aquela história? Eu não faço porque é o certo. Né? Aquela história, você usa cinto de segurança, por quê? Para cada um pensar, né? Porque eu vou tomar uma multa ou porque você sabe que é seguro para você? Que é o certo a se fazer. E logo todo mundo que entra no teu carro, você obriga que use cinto de segurança. Entendeu? Ou seja, você está buscando fazer o bem ou você... Não, bota o cinto, porque senão eu vou ser multado. Aí, não há, na minha opinião, no momento que eu faço por isso, é porque eu estou sendo... heterônomo. Eu estou sendo heterônomo, eu estou obedecendo a lei de alguém. O dia que essa lei acabar, eu tiro o cinto na hora, eu não boto nunca mais o cinto. Ou seja, eu paro de fazer o bem. Esse é um exemplo meio clássico aí. Tem várias coisas. Se você vai olhar, você faz porque é a lei ou você faz porque se você fosse livre para escolher o que fazer, se não houvesse a lei, você faria isso? Né? Gente, eu falei para vocês que ia ter muito conteúdo. A Sueli é um azogue. A Sueli é um azogue no nosso estudo. Esse exemplo do cinto de segurança é bem emblemático. Por que a gente usa? Por que o homem construiu o cinto de segurança? Porque se machucava no trânsito. Então falou, vamos usar uma faixa, vai prender a gente. Então, como é que ele construiu? A partir da inteligência dele. Então, ele falou, se eu fizer uma faixa assim, eu vou brecar as pessoas, mas não posso ter que fazer uma faixa que tem o elástico, aquela coisa toda. Então, com o conhecimento dele, ele conseguiu fazer a coisa, a faixa. Agora, por que a gente vai usar? Aí que entra a razão. O conhecimento é fazer a faixa. A razão entra na hora que a gente fala assim, a gente vai usar para não se machucar. Aí, não é porque aquilo é um trombone que vai amassar a minha roupa. Então, a partir do momento que a gente usa, não porque o guarda vai multar a gente, que a gente usa porque a gente vai se proteger com aquilo, aí a gente está usando a razão da gente. Essa que é a diferença. Justamente. Esse é bem lembrado. Bom exemplo. Né? É bem isso daí mesmo. Então, e assim, não me interessa se o outro acha que eu estou certo ou estou errado. Ele não sabe os motivos que eu faço as coisas. Não me interessa se ele me acha bom ou mal. Bom ou mal com um, né? Eu posso estar fazendo bem e o cara me achar mal. Entendeu? Estou fazendo bem. E ele vai e me acha que eu sou uma pessoa má. E aí? Aí eu te viro, amigo. Não tem nada a ver comigo. A minha evolução não depende do que você acha de mim. A minha evolução depende do que eu faço e evoluo moralmente. Da razão que eu adquiro. A gente evolui moralmente quando a gente adquire razão. Para isso eu preciso passar pela inteligência. Não dá para saltar a inteligência. Então, ponto final. Isso. É nesse ponto que eu acho que tem muito equívoco no sentido da gente, muitas vezes, ficar olhando para o que o outro acha que a gente está fazendo. A gente faz isso em várias coisas. É moral heterônoma, né? É moral heterônoma. Essa é uma forma da gente ter uma visão heterônoma. Ou então, em algumas coisas, a gente espera que alguém nos ajude ou nos diga o que fazer. É tipo assim, moral heterônoma. Você só se acha bom se os outros falar que você é bom. Justamente. Agora, na heterônoma, não. Você faz um auto-julgamento de você mesmo. Na autônoma, não na heterônoma. Né? Você pode livre, fazer um auto-julgamento sincero quando você ou meio maquiado. Você vai falar para você mesmo, ó, o meu grau de bondade tá em tal. É que grau de bondade não faz sentido. Grau de bondade não faz o menor sentido, entendeu? Porque, assim, grau de bondade serve para quê? É porque é uma escala, né, Satiro? A pessoa não é boa e... Mas quem é que diz que eu não sou bom? Mas quem é que diz que eu não sou bom? É uma escala. Não, a Ariane não acabou de ler uma escala aí? É uma escala, não é... Mas não nesse sentido de eu ser bom. Não é todo mundo igual.
Assim, ser bom ou mal não tem Cada um nada vai a ver. avançar de acordo com a própria consciência. Né? Não, porque, por exemplo, eu posso chegar numa tribo e mandar os caras fazerem alguma coisa e eles fazerem, e eu estou dizendo que eu só estou sendo bom. E vai ter um monte de gente que vai falar assim, ele está sendo muito bom, tá vendo? Ele está preservando a cultura indígena. E os caras estão lá morrendo de doença, estão um monte de coisa que pode ser fruto do que eu fiz para eles. Isso é ser bom? Isso é ser bom? Por mais que todo mundo diga que isso é bom isso? Agora, para de pensar no bom, pensa no bem. O que é o bem para eles? Talvez o bem seja, deixa os caras viver lá, entendeu? Não chega nem perto. Deixa o cara viver a vida dele. Talvez seja isso. Talvez seja, vamos levar de uma maneira diferente para eles. Tem 1000 opções aí. 1000 caminhos. E não sou eu que vou decidir, né? bem. Tem que perguntar. Perguntar só, porque a pergunta dá opções. Você voltou para a dualidade. Você quer fazer o bem? Você tem que perguntar primeiro para a pessoa se ela quer, né? Mas aí que é complexo, porque você perguntar para o outro acaba caindo num julgamento seu. Com a resposta que ele me deu, eu julgo que o bem é isso. Só que você perguntou para um. Autonomia você não pode invadir, você tem que perguntar. Pois é, mas aí... E falar, eu vou fazer o bem a qualquer preço para você. Pois é, mas assim, você não precisa... Você talvez não devesse... Você vai perguntar e fazer o que com essa informação? Tomar uma decisão pelo outro? Dá no mesmo, heteronomia. Entendeu? Não dá para seguir por esse caminho. Ou seja, eu não faço o bem para o outro. Eu posso fazer algo que eu acho que é bom para o outro. Mas fazer o bem para o outro... Ninguém faz o bem para mim. Eu faço o bem para mim. Só eu posso fazer o bem para mim. Não adianta você vir aqui me explicar a lei divina completamente, se eu não quiser aceitar essa explicação. E você está certa, mas eu não quero aceitar. Ou seja, a escolha é minha. Eu é que não... vou ficar escutando ninguém mais não, sabe? Vou ficar tapar o ouvido, não vou escutar mais ninguém, não. Fica todo mundo falando, me explicando, e eu não tô nem aí. Papá. Quer dizer, passei a vida inteira sem escutar ninguém. Eu não evoluí nada, se é que isso é possível, né? Não é possível. Você escuta a sua consciência, ué. Mas eu só escuto minha consciência, então eu não escuto ninguém, eu viro um ermitão, entendeu? Então, assim, enquanto eu não quiser escutar, inclusive a minha consciência, eu não escuto. Perda de tempo fazer isso. Vou fazer dessa maneira. Vou fazer daquela. Você pode fazer assim. Não, eu gosto mesmo, é de prazer. Tudo que me dá prazer eu gosto. Tem coisa melhor que atropelar a criancinha na porta de escola. Dá um prazer enorme para mim atropelar a criancinha na porta de escola. Se eu quiser, eu continuo atropelando criancinha. Se não tiver uma lei que proíba isso, eu vou continuar atropelando criancinha. Entendeu? Vou achar uma aldeia indígena aí na África e vou atropelar a criancinha africana, porque lá não tem essa lei, entendeu? Aí eu passo por cima todo dia de um neguinho lá, mato ele. Mas é divertido pra caramba. E tem muito neguinho lá, então dá pra passar todo dia por cima de um. Se eu quiser eu posso. Se não tiver lei... Isso, entendeu? Agora, o que é o bem? O bem é algo que eu escolho fazer. Eu resolvo desenvolver resolvo desenvolver a minha inteligência, buscando a razão, olhando para dentro de mim. E aí eu faço o bem. Lembra? Sem ver a quem? Aí eu falo, sabe o que mais? Eu acho que pela criancinha não é fazer o bem. O pessoal tá triste ali, o meu vizinho, eu atropelei o filho dele outro dia, tá triste, não é legal, eu não tô me sentindo muito bem. Eu não tô me sentindo muito bem em atropelar a criancinha. Aí, comecei a sofrer, né? Depois de ter adquirido aquela imperfeição, eu comecei a melhorar. Eu acho que é por aí, entendeu? Porque esse negócio de bom, cuidado, o bom não é o bem. Nem tudo que é bom é o bem. E nem tudo que é mal, com U, também é o mal. Lembra do exemplo da injeção que te cura? Dói. A operação a cirurgia que te cura, dói.
Experimenta fazer sem anestesia para ver o que acontece. Dói muito. Né? E nem tudo que dói no corpo material é ruim. Né? Às vezes a gente precisa daquela chamada de atenção para poder pensar de maneira diferente. Eu acho que esse é um dos cuidados, na minha opinião, que a gente tem que procurar ter, porque a gente não adianta. Todos nós aqui caímos para a heteronomia em vários momentos. Não dá para cuidar de todos. A gente cuida de alguns, os piores. Né? Se tiver uma imperfeição, daquela imperfeição que eu tenho. O meu caso, como diz o Conde, é o torresminho, né, Conde? Mas olha, eu parei, tá? Tem 15 dias que eu não compro torresminho, só pra você saber, eu tô na academia, tem 15 dias, eu tô mais de um mês na academia, voltei, mudei a alimentação e tive que cortar o torresminho. Entendeu? É isso aí, tem que se livrar da imperfeição. Até daqui a um mês eu vou fazer o exame de sangue. Aí passou o exame de sangue, eu posso voltar a comer o torresminho. Que o médico vai ver que baixaram os índices, aí eu volto pro torresminho. Meu Deus do céu. Se eu morrer, vocês já sabem por quê. Minha imperfeição. Fazer o quê? Aquelas barrinhas de cereais sua, né? De bacon, né? Ô, Satiro, rapaz, eu tô procurando, mas não achei ainda. Eu tô procurando. Se a gente quiser encontrar você depois que você estiver desencarnado, a gente vai num barzinho onde tem uma fritada de torresminho, que eu vou estar por ali. Com certeza. Né? Vamos ler um pouquinho mais? Dá tempo? Não, estamos acabando. Tendo o bem, né? Podemos ler um pouquinho mais, né? O item 3. Sendo bem. Sendo bem o objetivo final da criação, a felicidade que é seu prêmio deve ser eterna. Quer dizer, se eu sou um cara feliz porque eu fiz o bem, para que eu vou procurar mais naquele ponto? Concorda comigo? Eu não vejo sentido nisso, entendeu? O castigo que é um meio de alcançá-la deve ser temporário, né? Que sou eu mesmo que me imponho o castigo pela punição que eu me imponho. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Né? Fala. Não, pode falar. Fala você. Eu só ia falar do desejo e da vontade, né? Cuidado, são distantes. O desejo está atuando quando a gente está com apego material. A vontade, eu já passei da razão. Eu já tenho o domínio da razão naquele ponto. Aí eu consigo exercer a minha vontade. E dentro daquele ponto dali que eu obtive a razão. Senão você não tem. Né? Ou seja, eu acho que Kardec, quando ele fala vontade, ele está falando para nós encarnados. Almas encarnadas. Então faz sentido ele usar o desejo, né? Faz sentido ele usar essa palavra desejo. Porque a gente está encarnado. Sim. Mas o desejo só faz sentido na matéria. Essa é uma boa colocação. O desejo só faz sentido se você estiver encarnado. Se você não porque encarnado, falar assim, paixão também, por exemplo, você não tem desejo. Depende. Fala assim, ó, eu tenho paixão pela arquitetura. Eu vou aprender tudo que tiver e vou chegar ao ponto que eu vou desenvolver a minha própria ideia de arquitetura, né? E aí ajuda a melhorar o desenvolvimento na arquitetura para melhorar a vida de todos na humanidade, né? Você tem paixão. Eu tenho desejo por aprender, desenvolver tal coisa. Então, você vai se empenhar naquilo, você vai perseguir. É que o desejo... se desenvolver naquilo, mas é tudo enquanto encarnado. Né? É que o desejo... Não, pode não ser, Rosângela, sabe por quê? Desculpa cortar, mas é sobre isso aí. Porque se um espírito pegar uma matéria, ele vai sentir essas coisas. Ele vai sentir, não. Ele vai se espelhar nisso. Ele vai estar apegado, então ele não sabe. Ele vai sentir desejo e vontade. Por isso que tem aquela escala espírita que eu falei. Não, mas aí...
Porque mas ela aí é na justamente ciência, é um desejo na questão da ciência, da moral, da razão. É um desejo, uma Sim, paixão sim, nesse sim. sentido, é É algo que a faculdade da intelectual, alma, né? aqui a gente está falando de faculdade da alma, Não é razão, vontade e imaginação. intelectual. Tá certo, entendi. É porque Desejo. Kardec usa a palavra desejo e a gente tá começando a compreender que essa palavra desejo não nos faz bem, Cabe né? na matéria Dizer assim. também. Desejo é matéria. Então ele está falando para a Matéria. alma encarnada aqui, ó, desejo e vontade de Nesse fazer ponto ele bem. está, mas só para lembrar, quando eu sou um espírito que eu quero me iludir, ou seja, eu escolho me iludir. Então tudo que você tem, que você acha que é desejo, que você acha que é paixão, quando você está desencarnado, é uma ilusão. Exato. Sempre uma ilusão. É o que o Paulo agora está chamando, estou tentando começar a compreender, mas ele já chamou especificamente. É uma falsa ideia que o espírito desenvolveu. Entende como a gente desenvolve uma falsa ideia? Ou seja, eu acredito que eu tenho essa necessidade como espírito, seja lá o que for. Mas na verdade, só eu que sinto isso. O meio ambiente não me provoca isso. Eu não tenho motivos nenhum para. Não é uma realidade espiritual. Mas não adianta você me uma... explicar. Eu continuo acreditando que eu tenho essa necessidade, esse desejo. E que por exemplo, eu tenho essa paixão, entendeu? Que eu estou triste. Da comida, do alimento. A pessoa desencarna e acha que, né, ela está lá naquele desejo, naquela paixão pelo alimento, e ela desencarna, ela começa a sentir falta. Mas ela não está sentindo falta, ela está com uma lembrança, né? Ela está com uma ilusão. É verdade, ela está com uma ilusão, ela está com uma sensação, né? E aí passa daí pela questão, sofre. por exemplo, do apego. Entendeu? Eu substituo o racional pelo apego emocional, pelo apego à matéria, que é emocional. Passa sempre por uma paixão. Aí o apego passa por uma paixão, mas ele é um apego à matéria. Aí eu levo isso comigo e continuo apegado à matéria. Entendeu? Fica lá achando que vai encontrar Torresminho, né? Passa tiro. Isso eu não sei se eu vou achar, mas que eu vou puxar o pé da Juliana, eu vou. Não falo mais nesse assunto para ela, porque ela fica meio apavorada, mas eu vou voltar para puxar o pé dela. Né? Então, eu só sou contra nessa frase da última, dele usar assim, sendo bem o objetivo final da criação, a felicidade que é seu prêmio. Eu não gostei dessa palavra, o prêmio, eu acho que não. Você tá? Logo no início do parágrafo. Prêmio é recompensa, eu não sei, eu não gostei dessa palavrinha, só que eu acho que não tem que entender dentro do contexto, porque se a gente tirar a palavra, a gente aí volta lá no espiritualismo racional dos conceitos que a gente está aprendendo sobre cada palavra. Tem que ser dentro do contexto. Não, mas olha só, pera um minutinho. Tá coerente. Talvez ajude a descrição da palavra. Prêmio. Distinção conferida por trabalho literário, científico, artístico, industrial. Ou seja, é uma distinção que eu consigo porque eu fiz algo certo, algo no bem. Uma outra questão. A felicidade é o prêmio de você agir no bem, dá para dizer isso. É uma recompensa, é uma consequência. Entendeu? Alguém já viu a palavra em francês? Então, também estava tentando olhar aqui, mas não deu tempo. Tem isso, entendeu? Às vezes... Tem isso que às vezes a melhor palavra em português é essa daí. Próxima, exatamente. Próxima. Eu acho que tem uma questão aí do francês também. Por isso que é complicado da gente estudar. Aliás, antes de acabar... isso, né, que fica principalmente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o quanto que tem lá... moral autônoma, mas tem tanta recompensa lá, não sei o quê. Mas não é, a gente tem que ver dentro do contexto. Que ele tá... Qual a palavra usada em francês? Qual que é a interpretação da palavra em francês na época mesmo. De Cartês? Tá prêmio. Alguém está abrindo aí ou quer que abra aqui? Tá prêmio mesmo. Tá? Eu não tenho a obra em francês, eu não tenho. Eu tenho o Livro dos Espíritos. Mas o prêmio você vai ganhar após um esforço que você fez, não é? Ô, Rosângela, e a palavra prêmio? Esforço. Prêmio, prix, ela tem o mesmo significado em francês? Sim, Grand Prix.
Prêmio. É um prêmio após um esforço que você fez. Tá no pé da letra, traduzida está bem no a felicidade que a felicidade. Mas eu entendo o que você falou, Ariane. Eu acho que é por conta de assim da forma com que a gente usa as palavras e às vezes é empregado aqui, por isso que a gente tem que acaba dando confusão. Mas olhando o chamar a atenção todo... que isso não é uma recompensa dada por alguém, porque o mérito, Ariane, existe, é uma recompensa conquistada por você. Aí não é mais a recompensa da heteronomia, é a recompensa da autonomia, ou seja, o que eu ganho quando eu faço a coisa no bem? Eu ganho a felicidade. Por quê? Por mérito. O problema é quando você não ganha por mérito próprio. Você ganha por... e alguém te confere, né, Satiro? Porque a ideia do prêmio tem esse problema. Parece que você está ganhando algo de fora. Alguém está te dando aquilo por algum motivo. Aqui não. E aqui não. Tem que se colocar no contexto de eu conquistei esse prêmio. Eu conquistei isso que eu ia falar. Eu acho que a palavra certa aqui eu vou pôr na minha cabeça é conquistou. Que é sua conquista. É uma conquista. Sim, é um prêmio, eu vou pôr a conquista. É uma conquista. Eu estou anotando aqui também, Ariane. Não é bem a palavra acho que é melhor que a gente coloque. Quando eu li, me incomodou muito esse negócio de prêmio. Parece que a gente faz, assim, claro que ele explicou tudo que não é, mas não tem que ter prêmio. Você tem que ter objetivo, conquista e tal, mas prêmio não. Prêmio é você ganhar um dinheirinho, ganhar um negocinho, depois ganhar uma medalha. Porque às vezes a pessoa lê prêmio como alguém me deu algo. Aí é uma recompensa, no sentido que a gente usa pejorativo, de alguém me deu, veio de fora. É que nem um elogio. Eu te elogio porque aí você se baseia no meu elogio. Não interessa o meu elogio. O que interessa é o que você achou e conquistou. Se eu te elogiar ou não te elogiar, não faz a menor diferença para você. Porque o prêmio, você reconheceu que você conseguiu. E só você pode reconhecer. O pior é isso, né? Como é que eu vou reconhecer que você ficou feliz? Não tem como. Só você pode dizer. Eu ler para vocês aqui o significado da palavra prêmio. Tem várias. Retribuição, que a gente falou, retribuição em dinheiro por serviço prestado, recompensa e remuneração. Aí vem o segundo, distinção conferida a quem se destaca por méritos, feitos ou trabalhos, galardão, condecoração, que é o que a gente conquista por nós mesmos. Mas aqui, mesmo assim, não é tão claro que é uma conquista individual, entendeu? Não é tão claro, pode gerar essa dúvida. Então a gente tem que deixar bem claro assim: a felicidade é algo que eu conquisto e que só eu sei que eu conquistei. A recompensa é a felicidade. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim para mim: as pessoas percebem quando a gente fica feliz. Eu falei: qual a importância de perceber que quando você... Qual é a importância? Os outros perceberem quando você está feliz. Aí ele parou, eu falei assim: você quer o quê? Mostrar para todo mundo que você está feliz? Para que você quer mostrar? Perfeito. Para quê? Eu posso mostrar que eu estou feliz e eu estou triste para dedéu. Eu estou enganando os outros. Ou seja, ninguém nunca vai ter certeza de como você está se sentindo dentro de você. Então não faz o menor significado. Agora, significa para mim que eu estou feliz? Pronto, eu estou feliz. Acabou. A conquista é a felicidade. E não é o dizer da felicidade, entendeu? Acho que isso é uma síndrome de rede social que a gente tem aí. Né? Quer que os outros curtam a minha felicidade. Esquece rede social, amigo. Ninguém vai curtir a tua felicidade. É só você que curte a tua felicidade na hora. E para sempre, né? Porque você não esquece aquela felicidade. Você é feliz para sempre naquele... aquela reflexão. Quando você está numa felicidade... Será que você tem tempo para dar um clique? Não, perceba, a felicidade... Aquilo tá tão bom que assim... A felicidade, ela nunca é ela nunca, não confundir com alegria. Ela nunca é de algo imaterial. Eu estou feliz porque estou com um carro novo. Não existe isso. Por isso que dá tempo de dar o clique, entendeu? É porque não...
não é material, ela não é desse mundo. Dá A tempo de felicidade, dar o clique. ela é do mundo espiritual. Ela é. Isso não vai te trazer felicidade, Entendeu? Ou você seja, não está curtindo a Você felicidade. atribuir ao mundo material qualquer coisa ligada à felicidade não existe. A felicidade só existe no mundo espiritual. É por conquista moral, é por evolução moral, é por fazer o bem. Mas eu posso ser feliz aqui também, viu, Satiro? Alma encarnada. Mas você é Posso ser feliz como também. alma, você é feliz Mas- como espírito, não pela matéria. Encarnada ou desencarnada, se Você- você for feliz. Então, a Você é felicidade é um contentamento que eu posso sentir estando encarnada ou desencarnada. Sim, mas Só ela. que a felicidade plena eu vou sentir desencarnada, porque daí eu não vou estar com o véu da matéria. Não, você está equivocado. Eu posso ser Jesus e chegar a um espírito superior e eu posso ser feliz o tempo todo. Eu não vou. O espírito que ele conquista a felicidade, no momento, se ele estiver encarnado, ele pode experimentar tristeza, né? Mas não infelicidade. Pode ser que aconteça Satiro. determinada coisa que ele se sinta triste, mas não infeliz. Mas, ó, Jesus, ele é uma personalidade aqui que ele apresentou para nós, né? Enquanto ele esteve aqui. Eu acredito que ele teve todos os sentimentos. Ele Não é não. porque ele é um espírito puro que ele, entendeu? Ele Não, teve ele todos passa os sentimentos, por- ele estava ele- aqui encarnado. Ele passa por todas as emoções, só que ele. Lógico que ele não foi desequilibrado igual a gente. Não, Ele não justamente, foi mas desequilibrado. quando você é equilibrado, vamos lá, voltando ao que o Conde falou, quando ele estava numa idade maior, ele recuperou as conquistas dele, por mais que ele seja uma personalidade, ele já tem o domínio completo das emoções. Jesus. Entendeu? Ele não tem nem anjo da guarda, ele tem. Quem é que vai ser anjo da guarda de Jesus? Entendeu? Não tem. Tá? Porque eu não vejo ele assim como robô, sabe? Não expressa, Mas não é um não expressa robô. nada. Mas não é um robô. Você usar a razão não é ser um robô. Cuidado. Ele Aquele sentia olhar a assim, emoção, aquele ele só olhar não que se não é deixava nem- levar pelas Só emoções. não se deixava levar. Ele tinha o equilíbrio. Ele Justamente. governava as Ele emoções fazia o dele, bem. mas ele Sempre sentia. fazia o bem. Agora, percebe que o bem que ele fazia nem sempre era. Ele sorria, ele chorava. Eu acho que se ele fizesse isso, ele seria um grande ator. Eu não vejo Jesus fingindo nada. Porque para que eu vou sorrir ou chorar? Né? Tem na Bíblia Jesus gargalhando? Não tem. Por quê? Porque ele controlava a emoção dele. Ele podia sorrir, mas assim, nada era descontrolado. A razão é isso. A gente tem um apego muito grande com a emoção. Cuidado. Cuidado que quando a gente chegar lá, nós não seremos robô. Essa é uma bela discussão. Ainda ontem a gente discutiu no Livro dos Espíritos. Inteligência artificial, robô, não é razão. Não é a obtenção da razão. Como a gente estuda no Espiritismo. Na minha cabeça não é. Entendeu? Não é por aí que segue. Então não confunde. Um robô não vai chegar na evolução moral. Entendeu? Robô não tem evolução moral. É diferente de Jesus com máxima evolução moral. Então, que pode ser alcançada, Deus é o maior, mas abaixo de Deus, vamos dizer, os espíritos como ele, superiores, vamos supor que ele está lá no topo. Ele não é um robô. Ou você acha que nós vamos ser tudo robozinho? Claro que não. A gente continua tendo emoções, mas a gente controla as emoções. Agora eu posso dar um sorriso. Sorrir. Não, agora eu não tenho motivo para estar sorrindo, Sentiu porque vontade, né, de sorrir. ele pode É o que ele querer falou, sorrir, Jesus- mas ele não sorri com premeditando o que vai acontecer. Muito menos fingindo. Eu vou sorrir para parecer que eu sou normal. Ele é normal. Só que ele age da maneira que Mas vocês já pensaram que isso tudo a o gente bem. vai passar depois que desencarnar, né? Porque desencarnou, acabou a emoção, tá no corpo. Isso, não é o que a gente acabou de falar. Não há emoção alguma no mundo espiritual. Existe uma ilusão. Não há emoção. A emoção vem do corpo, só tem no corpo. Quando a gente achar que Por exemplo, emoção. Eu estou encarnada. Eu tive uma notícia e eu me emocionei. Emoção.
e chorei de felicidade. As pessoas De viam eu alegria. chorando e elas não sabiam se eu estava chorando de felicidade ou de tristeza. Elas não sabiam, mas eu, dentro de mim, eu estava chorando de felicidade. A minha emoção era de felicidade. Então, é isso que eu falo. Jesus, ele esteve aqui, ele não ficou com um semblante neutro. Entendeu? Ele dava vazão às emoções dele, só Mas que por não quê? tem a gente que é Mas, assim, desequilibrado. Ele manifestou até indignação. Gente, Mas eu era acho planejada. é uma emoção. Era planejado, não. Eu acho Uma que emoção. Não era razão. dominado, mas ele era dominado. equilibrado. Uma pessoa que vai demonstrar, às vezes, uma indignação, ela pula, Não, ela nem chuta, sempre. Nem sempre. ela gesticula. Não. Você tem E às bons vezes não, a oradores. pessoa, Você tem só no timbre da voz dela, Você quando tem ela tá falando oradores. no timbre, você já percebe. Ô, Rosângela, aí você tem que separar duas coisas. Uma coisa é a coisa que você sente fisiologicamente, que é o choro. O choro é fisiológico, ele não é do seu espírito. Quem chora é teu corpo, certo? É o meu corpo. E tem que separar daquilo que o espírito, a influência que o corpo deu ao espírito daquela emoção que você está sentindo. Então, se aquela emoção, vamos dizer, nasceu um filho, aquela é uma emoção que o corpo não aguenta, ele chora, transborda. E qual que é a sensação que o espírito tem? Ele fica sublimado, ele fica sem palavras. Na hora, a gente fica assim, estupefado. É lindo, né? Eu lembro quando meus filhos nasceram, é lindo aquilo. Assim, não tem... Então, o corpo eu não consigo conter. O corpo responde a essa emoção. Ele responde, mas não é responde, ele reflete. Ele reflete. E é porque ele só reflete enquanto corpo. Enquanto Então, espírito. Ele não tem a sensação fisiológica dos hormônios e tal. Aí o que acontece? Aquela hora eu tô lá deitada, ganhei meu filho, eu não posso sair, quer dizer, meu corpo não aguenta sair correndo, mas é como se meu espírito estivesse correndo pela sala de tanta alegria que aquilo aconteceu. Justamente. O que a gente tem que separar um pouco é separar o juntando, né? Aquilo que o corpo passa, por exemplo, uma pessoa, você fala assim para mim, uma coisa feliz. Se eu abrir um sorriso, quer dizer que eu estou reagindo àquilo que você falou, mas pode ser que eu tenha ficado feliz sem mostrar um sorriso. A minha reação corporal não quer dizer que eu não senti nada. Então, uma pessoa que não chora frente a uma situação difícil, frente a um enterro, não quer dizer que ela não esteja sentindo. Justamente. Ela só tem um controle sobre aquilo, né? Por exemplo, vamos dizer, um espírita, na hora que a pessoa morre, ela não vê aquilo como uma perda, ela só vê que a pessoa está passando por um outro estágio, não é? Então a gente não tem que chorar. Um espírita consciente não tem que chorar na hora do enterro. Mas a pessoa chora. Mas se quiser chorar, ela está pondo o sentimento. A emoção dela está sendo. O sentimento dela está sendo expressado pela emoção que são as lágrimas. E ela pode e deve fazer isso. Não, é aí ela é deve espírita que ela tem que ser durona. Mas o o que eu tô deve. dizendo. Não é porque Isso não é Jesus ser é um durona. espírito puro que ele tem que ser durão. Que a gente tem que ter Não é ser durão, é isso que eu tô falando. Durão. É que você está dizendo, você Tinha está emoções. você tá Ele tinha atribuindo uma emoções. qualidade que não existe. Não é você não chorar não quer dizer que você é durão. Eu vou te dar um exemplo, tá? Meu pai morreu. Todo mundo, 8 horas depois, estava todo mundo no enterro chorando. E eu não estava chorando. Porque eu não tenho tempo para ficar chorando, porque sou eu que estou cuidando do enterro todo. Se eu sentar no canto e começar a chorar e deixar a emoção vir, acabou. Não tinha caixão, não tinha crematório, não tinha nada. Você escolheu Alguém- não deixar a emoção. Mas é justamente Escolheu isso que eu pela tô razão. falando. É um exemplo que eu... mas eu vou... Então, assim, naquele momento, eu estava sentindo e sofrendo de várias maneiras, como até hoje eu sofro. E o sofrimento não acaba no enterro. Ele segue com você. Se você tem algum apego, porque o sofrimento é apego, tá? Tô falando de sofrimento moral, não é dor física. Eu nunca senti nenhuma dor física porque meu pai morreu. Nunca. E nem provoquei em mim mesmo isso. Tem gente que provoca, né? Mas eu nunca... ou seja, eu consigo, porque eu sou espírita, compreender de que a morte não é o fim.
Isso me ajudou a ter controle. O resto da família toda se desmanchou. Podia não ter se desmanchado. Aí a gente compartilharia. E o equilíbrio? Então, assim, o equilíbrio nisso? Nessa situação, eu consegui equilíbrio. Porque eu não chorei, não quer dizer que eu sou insensível, que eu sou durão, não quer dizer nada disso. Quer dizer que, primeiro, eu compreendo que não acabou. Eu não tenho tristeza em perder uma pessoa. Eu não perdi meu pai. Meu pai continua sendo um espírito familiar para mim. E eu não sou durão, eu não sou mal porque eu não chorei. Isso você está atribuindo a reações fisiológicas, interpretações e qualidades que não existem no ser humano. Eu não sou nem bom nem mal. E eu não fiz o bem porque eu não chorei, ou porque eu chorei. Não existe isso. Eu não sou bom porque eu chorei. Ou eu não sou mal porque eu não chorei. Não existe isso. Bom e mal é uma coisa. O bem eu fiz o bem. Acredito que eu fiz o meu melhor. Eu cuidei da família inteira, de avisar todo mundo, de cuidar do inteiro, enquanto ninguém moveu uma palha. E tinha 15 pessoas no Rio de Janeiro. E chegaram mais 5 horas depois. Então, no final do dia, na hora do enterro, estava toda a família, filhos, netos, todo mundo, toda a família. Até os netos estavam todos lá. Só uma sobrinha minha, neta dele, é que me ajudou. E que, coincidentemente, é espírita também. É a única que é mais espírita. Não é como... Ela não está estudando tanto, mas ela é espírita. Aí ela compreendeu. Ela veio me perguntar, veio conversar comigo. Falei, olha, minha filha, deixa eu te responder. O teu avô não foi embora. O teu avô continua existindo. Assim, assim, assim. Aí você lida como você quiser. Eu preciso de ajuda. Você quer me ajudar? Vamos fazer isso, 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 isso. Graças a Deus que ela estava no Rio de Janeiro. Pronto, eu e ela conseguiu me ajudar em várias coisas. Tinha coisa que não adianta. Só eu, como filho, podia fazer. Então eu fui lá e fiz. Entendeu? E senão meu pai não ia nem pro enterro. Não ia ter nem enterro naquele dia. Sei lá, meu pai ia ficar lá no crematório. Crematório não, lá na empresa lá, que guardando o corpo dele, sei lá, fica mais 24 horas lá, amanhã a gente resolve. Eu cheguei e falei assim, olha, ou a gente para e resolve isso, ou você, todo mundo, ou eu resolvo. Vamos tentar. Não tinha condição. Eu virei as costas e fui resolver. Então isso não tem, tenta perceber que a gente age assim em vários momentos. E não tem essa questão, entendeu? Agora, se você, em certos momentos, perguntar para minha mãe, ela vai falar para você, o neto, ele é muito insensível. Ele não chorou no enterro do pai dele. Eu não tinha tempo para chorar. Eu não tive tempo aquele dia todo, até o dia seguinte, eu não tive tempo para chorar. Aí no dia seguinte, quando eu parei, sentei, pensei, porra, agora eu senti falta também. Eu tenho emoção. Eu não sou um ser superior. Se fosse, eu estaria mandando mensagens mediúnicas para vocês. Eu não sou. Aí eu chorei. Mas aí não fazia mais diferença. Eu posso deitar na cama e chorar o quanto eu quiser, entendeu? Porque assim, ninguém precisava de mim. O ser superior, desde que ele esteja encarnado, ele vai ter emoções. Pensa mais sobre isso. A minha opinião é que não. A minha opinião é que assim, se eu tenho um controle sobre a minha emoção, por que eu vou fingir? Não vou. Eu vou ter controle. Por exemplo, eu vou olhar em volta e falar assim, se eu não chorar, minha mãe vai achar que eu sou insensível. Aí eu começo a chorar. O que eu sou? Fingido. Eu não estou sentindo nenhuma necessidade de chorar naquela hora. Não, e outra coisa, às vezes cada corpo tem uma resposta também tem isso também. Entendeu? Tem gente que coloca, que chora mais fácil por uma resposta fisiológica. Né? Então, essa daí... Os atores, eles choram a hora que eles quiserem. Tá lá fazendo um personagem, chora. Pois é, mas aí o chorar, você percebe, é um fingimento? Não é algo verdadeiro? Ele tá atuando, né? O que eles falam? Eles falam que eles buscam na memória algo que entristeceram eles.
Ou seja, aí eles buscam aquela usar... lembrança daquela sensação, eles vão buscando, internalizando, vai imaginando aquele personagem. Não, mas você está explicando a técnica de chorar. Vai vindo. Mas é fingimento, isso é falso. Você está manipulando as pessoas. Você está manipulando as pessoas. Esse seu exemplo foi fantástico do ator. Quando você está falando, o ator não está triste, não está sentindo aquele momento. Mas ele dele, aí ele está fazendo que ele lembra de uma coisa para ele fazer sentir. Então ele fica alimentando aquela ideia. Que é o que acontece na ilusão. Que a gente, quando a gente está sentida que alguma coisa triste aconteceu com a gente fica ainda alimentando. Eu lembro daquele dia que eu estava com meu pai, que ele me abraçou, aquele dia que ele ficou feliz que eu entrei na faculdade, nossa, ele me abraçou, aquele dia ele ficou tão feliz e agora ele não pode mais me beijar. Quanto mais a gente fica alimentando isso, mais a gente vai ficando triste. Então, é a música, às vezes uma música. Exato. Então, se a gente limita e pensa naquilo ali como aquilo já passou, não que a gente não vá sentir. Não, percebe o seguinte. Percebe que eu usei a razão? Percebe que eu usei a razão? E eu falei o seguinte: reencarnação é uma lei. Eu sei disso. Então, meu pai não morreu. Vou ficar triste com o quê? Eu consegui usar a razão. Falei assim, o Satira é insensível porque não chorou. Peraí, eu estou usando a razão. Realmente eu não chorei e não vou chorar ali. Entendeu? Não é porque eu não quero chorar. Não é porque eu me segurei. É porque eu não tive tempo sequer nisso. Eu falei assim, olha, isso aí é um passo. É um passo, não tem ninguém em condição. Eu vou tomar a frente e vou fazer o que tem que fazer. Entendeu? E vou fazer a coisa funcionar. Até em respeito aos outros, que não conseguem se controlar. Vou deixar o outro chorar. Agora não, a senhora é a mulher dele, tem que vir aqui, tem que fazer esse trabalho todo aqui. A obrigação é da senhora. Minha mãe está lá, coitada, chorando. Eu não posso fazer. Isso não é você agir pelo bem? Claro que é. Reconhecendo uma lei, que é a lei da reencarnação, que é uma lei da alma. Isso é o quê? Razão. Agora, se eu não reconheço a lei da reencarnação, como é que eu não vou ficar triste que eu perdi meu pai? Nunca mais eu vou vê-lo. Entende? Eu não tenho como. Eu preciso compreender a lei da reencarnação. Minha mãe não reconhece a lei da reencarnação. Ela não tem saída. Pensa, se coloque numa... É muito difícil para uma pessoa que não reconhece a lei da reencarnação. Como é que ela vai agir numa situação dessa, tão dramática? Eu não estou culpando minha mãe de nada. Não estou dizendo que ela... se ela fosse... Eu já vi pessoas espíritas que perderam o marido e que agiram como eu agi. Eu não acho que essa pessoa é ruim. Eu acho que ela tem consciência da lei da reencarnação, que ela não perdeu nada. A gente tem essa mania de perdeu e doeu. Aí eu perdi tal coisa e tal coisa tá doendo. Pode ver. Aí eu perdi o meu amor, tá doendo. Para com esse diacho. Sabe? Eu tomei uma facada e morri. Aí vai ficar revoltado. Você tem um monte de vida pela frente. Você não sente mais nada. Acabou. Você não sente mais nada. Você continua existindo como espírito. Eu entendo que é complicado a gente pensar assim. Eu pelo menos acho. Mas a gente consegue em alguns momentos ter esse domínio. Essa clareza. Né? Ter pelo menos a lei da reencarnação, eu acho que eu estou relativamente compreendendo como é que ela funciona. Entendeu? Nesse estágio que eu estou. Mais adiante eu vou compreender de outra maneira. Então assim, eu acredito que ou eu domino a minha emoção ou eu não domino. Se eu domino a emoção e não sinto necessidade, para que eu vou agir emocionalmente? Para os outros? Para fingir para os outros? Quer dizer que eu quero manipular os outros. Eu quero que os outros reajam a alguma coisa que eu fiz. Isso não é manipulação? Eu acho que é. A minha opinião é que isso é manipulação. Né? Isso é uma manipulação. Eu não preciso disso. Mas a pessoa não consegue conversar racionalmente, só no emocional. Eu deixei minha mãe, meus irmãos, um ficou abraçando o outro. Não estou tirando sarro de ninguém não, entendeu?
Eles precisavam daquilo, é o que eles conseguiam fazer. Se eu não consigo aceitar isso no outro, como é que eu vou pedir que me aceitem? Entendeu? Se eu não consigo aceitar no próximo, nada. Ah, minha mãe está muito errada nesse momento. Nunca falei isso, nem vou falar. É a maneira que ela soube agir é aquela. Meus irmãos, a mesma coisa. Todos, exceto uma sobrinha minha, que me ajudou em algumas coisas. Depois que passou, 4 dias depois, aí um dos meus irmãos começou a me ajudar. Enquanto ele pôde. Ele mora fora do Rio, enquanto ele estava no Rio, ele me ajudou. Minha mãe começou também a me ajudar, começou a pegar documentos, pegar coisas, e eu fui tomando a frente dessa confusão, entendeu? Ninguém tinha condição de tomar a frente, por vários motivos. Não estou aqui para julgar, não, eu fiz tudo sozinho. Não estou nem aí se eu fiz ou não fiz. Eu tentei fazer o melhor que eu pude naquela situação, que foi isso. Não agi porque os outros vão me achar bonzinho ou malzinho. Eu agi porque tinha que ser feito. Eu não sei, esse é um exemplo que eu consigo construir da minha realidade. E eu me baseio muito nisso. E isso não tem nada a ver. Se minha mãe acredita que eu fui insensível no dia da morte do meu pai, porque eu não derramei uma lágrima, o problema é dela, não é meu. Eu sei o que eu fiz. Não me interessa o que ela acha, entendeu? Com todo respeito à minha mãe. Aliás, não me interessa o que ninguém acha. Porque o que os outros acham não me afeta. Eu vou seguir o meu caminho. E se eu errar? Se eu errar de leve, eu corrijo o ato. Se eu errar pesado, eu vou tentar chegar no arrependimento em algum momento. Entendeu? Paciência. E se não for nessa vida, é na próxima. Pelo menos eu não vou pro inferno que nem a Sueli, que tá lá, coitada, condenada. Meu Deus do céu. Ai, Satiro. Acho que tem muita A gente. Sueli, com a crença dela no inferno cristão, ela gostou do inferno cristão. Ela já tá lá. Nossa, gente, que coisa Ela vai horrível. viver uma ilusão completa no inferno cristão. Ver aquilo é horrível. Ele é horroroso, aquilo é a pior coisa que existe. É horrível. Nossa, você prefere o inferno pagão. Eu tenho uma notícia para vocês, tá? A partir do item 3, aqui já começa as alterações maiores aqui do capítulo, porque aqui já não tem mais essa separação, na edição equivocada da 4ª edição do Céu e Inferno, já não tem a separação do 3, e no 1, 2 e 3º parágrafo já tem exclusão. Ótimo, então. E para a semana que vem a gente vai ter bastante assunto, né? Pronto. Se eu não vier, vocês compreendem por quê, né? Não, Satiro, você não vai escapar. Tá bom, desculpa aí a extensão, mas acho que foi muito legal, né? Eu acho que quanto mais a gente estuda o Seu Inferno, mais eu volto para a questão do bem e do mal. Para essa questão daí. É muita questão que a gente tem que ir conversando e trazendo a doutrina para poder desfazer, né, aquelas visões equivocadas que hoje a gente vira e fala assim, não acredito mais nisso, lógico, tal. Mas aí você vai empregar, vai destrinchar um parágrafo, de repente vem aquela visão ainda que a gente está tentando se desvencilhar, né? Acho que é por isso tão isso aí. importante. Eu gostei de uma coisa aí, viu, que a gente tem que pensar depois, semana que vem, discutir, viu? Fala, Regina. A Ariane lembrou Fernando Pessoa aí, que nós não estamos vendo. Será que fingimento é fingimento? Desculpa, eu não ouvi. Será que... Fingimento é fingimento? Opa, vamos trazer isso aí, então. Sabe por quê? Porque pega aquele poeminha do Fernando Pessoa, Autopsicografia. Sim. Pega lá só esse poeminha dele, só a primeira estrofe ali. São 12, né? São 12. É 12 versos. Manda lá no grupo para a gente pensar e vamos começar por esse debate. Tá. No grupo que diz o... Ô, Conde, posta lá no grupo você achar no YouTube, lá, a declamação. Posta no grupo lá. O autopsicografia, só para ver, o título autopsicografia, que quer dizer o cara que se faz uma análise dos processos psíquicos que formam a sua personalidade, ou seja, ele está estudando a si próprio. Né? É algo
O título fundo, né? do poema já é, né? E ele vai lá, o poeta, um fingidor, finge tão completamente que finge, Sim, lembrei. né? Que finge que é dor, a dor que devera sente. Ou seja, no fundo ele tem dor. É a que dor assim, que ele devera sente. Ela está lá. justamente. Ele só não está cutucando ela, mas ela está lá. Então a emoção existe ali. Justamente. Ele só não pega e não tem acesso a ela. E quando ele tem acesso, ele finge que está dominando ela, mas ela está dominando ele. É o recurso que o ator faz. O ator ele não está fingindo. Ele está buscando, dentro do próprio psiquismo dele, alguma coisa que o desequilibra. Aquilo não é fingimento. Mas eu acho que é fingimento no sentido de que aquela situação por si não te gerou aquela emoção. Aí você busca uma outra situação para poder colocar nela. Aí você está fingindo. Mas a dor existe, a dor não é fingida. Não, tudo bem, a dor não é fingida, mas naquela situação ela não foi nesse sentido que eu acho que é. Sim. É complicado, Satiro. Tudo é relativo, a gente não sabe. Mas a pergunta minha é o seguinte: mas, por exemplo, você sofreu, a pergunta que se faz, você não derramou lágrimas, isso quer dizer que você não sofreu? Não quer dizer. Eu sofri. Não, eu derramei lágrimas, mas não. Por que lágrima quer dizer que o segundo sofreu e a não lágrima não? Não, pois é, mas é o que eu estou te falando. Não é você derramar lágrima que define isso. Não é. Chega na TV e fala assim: eu sou cristão. Todo mundo acredita que o cara é. Sim. Ele é. Não sei, cadê as atitudes? Mas é o que eu estou te falando. A gente não pode julgar. A gente não pode julgar. Não pode julgar, mas eu estou falando o seguinte: a gente não tem elementos para julgar. Não tem. Nunca. Não, ele pode estar fingindo. Aí sim ele pode estar fingindo. Ele é cristão, não. Não, mas você. Sofrendo, não sei. Mas você. Tudo bem. Só que assim, se você tem domínio completo sobre as suas emoções, eu vou te fazer o seguinte pergunta. Eu não tenho domínio completo sobre minhas emoções. Por isso que eu chorei no dia seguinte. Justamente pelo que você falou. Comecei a lembrar do meu pai. Mas Jesus tem. Mas dominar, Satiro, quando você fala dominar, você está querendo dizer o quê? Inexistente? Não, acho que ele está querendo controlar. Dizer não, mas domesticar, educar. É isso aí. Educar. Você sabe, isso aí é um problema meu pessoal. Todos temos. Na minha casa, a minha irmã é uma manteiga derretida e eu não consigo chorar. Não conseguia. Nós temos que pensar também o seguinte: Jesus num corpo, Jesus estando num corpo, ele está submetido às leis da matéria. Todos nós estamos. Então tem certas coisas inerentes ao corpo que ele sentia. O espírito tem um domínio, mas ele pega, muitas vezes, por exemplo, se Jesus chorava ou não, talvez chorasse, sabe por quê? Porque o corpo exigia, não porque o espírito estava chorando, não, mas o corpo sim. Mas aí você está falando... Uma resposta fisiológica. Isso que eu ia falar. Como resposta fisiológica, eu concordo, mas nós não estamos falando aqui, eu pelo menos não estou falando de resposta fisiológica. Eu estou falando... Mas as leis que regem o corpo do Jesus é a mesma que rege a da gente. Não, mas o domínio das emoções, que é dominar o corpo, ele é moral. Ele não é... Jesus não era hindu que não sentia dor nenhuma, sei lá, que diz que os hindus não sentem, se treinam. Tudo bem, não é isso. Isso também é possível, existe isso. Cientificamente comprovado. Né? Agora, eu estou falando da questão sofrimento moral. Qual é o sofrimento moral que Jesus tem? Sofrimento moral, não. Mas a tristeza, por exemplo... Emoção gera a base da matéria. Vamos lembrar lá do... Ou ele domina ou não domina. Lá do Monte das Oliveiras. Ele estava triste, mas não sofrendo moralmente com aquilo. Justamente. Mas ele estava triste. Mas nem por isso ele... Mas ele não sofreu moralmente por isso. Não, até porque concorda comigo, se ele está sorrindo na cruz, é um pouco absurdo. Então. Qual a mensagem que ele passa quando ele está fingindo que, sabe, olha, eu estou triste por eles, por isso, não porque eu estou sendo crucificado. Então, ele estava aqui, então ele sentiu demonstrou tristeza, isso e falou isso. Ele sentiu alegria, agora ele não deixava se dominar. Lá no Monte das Oliveiras, ele estava triste, ele rezou.
Mas o Ele não estava sensibilizado. Mas isso não deixou quando ele chorou, ele estava continuou. sensibilizado. Eu não acho que ele estava triste. Ele estava sensibilizado. Não, que seja. Isso Ele é estava pela uma emoção de questão sensibilidade. física. É sempre físico, seja sensibilidade, triste, não importa o que a gente vai dizer em relação a isso. Se ele estava, enfim, ele sentiu alguma coisa ali naquele momento. E aí ele chora e reza. E ora. Eu não disse Só que ele não demonstra emoção. Eu disse que ele domina a emoção. Exatamente. Só que ele prossegue mesmo assim. Pela razão. Pela razão. Isso porque é o domínio que ele tinha da emoção. Dele. Na hora que ele fala assim... É equilibrada pela razão. É isso que eu estou dizendo. Pela razão. O que a gente faz? Ou a emoção, ele controla. A gente que não tem o domínio, a gente morre de terror e vai embora. Chora, fala que não vai fazer mais. Então, ele consegue falar assim, independente das minhas emoções, eu sigo com aquilo que é do bem. E a gente não consegue fazer isso. A gente fala assim, opa, chegou uma tristeza, vou surfar na onda da tristeza, vou surfar na onda da Depois eu vejo o que vai acontecer. Ou eu surfo na onda da tristeza, ou eu ignoro ela e vou me distrair com outras coisas. Mas não é isso. A não tristeza tá aí. Mas aí ignorar não é dominar. E é extremo, são dois extremos, né? Ou você se desmancha em lágrima, ou você ignora e vai trazer outras coisas para você. Novamente, eu posso dominar. É um desequilíbrio. Eu posso dominar. Equilíbrio não é esse. Eu posso dominar a emoção. Um lado eu domino a emoção completamente e eu faço aquilo que a razão me manda fazer. Eu acho que o domínio da emoção é isso daí. Do outro lado, eu me deixo levar completamente. Ponto final. Ou eu me tem um meio termo aí, tem uma escala grande aí, até você alcançar. Para mim, estando encarnado, a gente vai ter equilíbrio. Mas equilíbrio é isso. Não é domínio total, isso tá arriscado. Isso não acontece comigo, não. Não, amiga, nós com nenhum de nós aqui tem o domínio. Com Jesus aconteceu. Jesus sentiu, ele sentiu, mas ele tomou a decisão. Isso. Olha, o choro acontece, eu estou olhando aqui, hein? Por causa de medo, tristeza, depressão, saudade, dor, alegria, nojo. Emoções. As emoções são do corpo, então a gente não pode transferir isso para o espírito. O espírito, ele tem a razão, ele tem que... Não, eu acho que dominar, desculpa vocês que usaram dominar, eu acho muito forte. Eu acho que a gente tem que educar. Fala isso. Não, eu não estou falando, eu estou falando o que eu acho, não que, né? Eu acho que educar é a melhor palavra, porque ela... Eu gosto bastante da palavra educar, de Ariane. Você controla melhor. Eu acho que, claro, dominar parece que está pegando o sentimento e fala assim... Perfeito. Nesse sentido, sim, concordo com você. Então, eu acho que educar e controlar, eu acho que é a melhor coisa. Agora, é claro, a gente está aqui vivo, é claro que a gente chora, briga, esperneia, reclama, mas a gente tem que ter o bom senso e a cabeça da gente para a gente controlar isso, né? Não, e olha só, eu não falei em momento nenhum de nós. Eu falei Jesus. Não estou falando de mim, da gente. Eu dei um exemplo meu, eu falei, eu chorei no dia seguinte. Por quê? Porque eu não sou Jesus. Eu não tenho domínio sobre minhas emoções. Mas Jesus chora, é isso que eu estou falando, Satiro. Mas esse é meu ponto. O ponto, voltando... Enquanto ele teve encarnado, ele teve emoção, sim. Eu acho que se ele chora, é porque ele está no domínio e acha que numa... Mas, Rosângela, todo mundo se emociona, Rosângela, é normal. Agora, a demonstração que a gente faz disso que é diferente. Não, e o uso que você faz disso daí para tomar uma decisão ou não, entendeu? Olha, se chorar aqui não faz mal nenhum, se eu tivesse alguém fazendo tudo, deixa eu chorar também. Por que eu não posso chorar? Se eu acho que eu tenho que chorar. Eu vou chorar. Agora, eu posso fazer chorando. Eu posso fazer chorando. Várias escalas. Entendeu? Agora, algumas pessoas têm a ideia de chorar como se a pessoa fosse fraca. Tá errado. Ele tá chorando porque mas é um julgamento isso daí, Rosângela. Isso é um julgamento interior. Novamente, é o que eu te falei, não me interessa o julgamento externo. Que acham que eu sou fraco ou forte ou insensível. Aí a gente pergunta pra gente mesmo, por que eu não me permito chorar ou por que eu me permito chorar? Não, pois mas por que Jesus choraria? Porque se ele quiser, ele chora. Se ele quiser, não chora.
Porque ele está encarnado num corpo que é... Não, você está dizendo que a encarnação é determinista. É isso que eu não concordo. A encarnação, ela impacta o espírito, mas ela não domina o espírito. A carne não domina o espírito. Isso é ponto básico. Teoria básica do espiritismo. O espírito domina a carne. Ah, mas ele domina menos ou mais. Claro, nós estamos evoluindo. Quanto mais moralmente eu for, mais eu vou dominar a carne. O espiritismo ensina isso. Não tem outra coisa. Gente, eu não entendo por que o expressar de uma emoção vai dizer que você não domina a carne. Não entendo. Você mesmo falou que Jesus é forte, então ele não pode chorar. Não é isso. É só uma resposta fisiológica. E lembrando sempre que a gente que escolhe o nosso corpo, né? Nosso espírito escolhe o nosso corpo, né? Lá na Gênesis está isso. Então, É isso. Gente, semana que vem vai ter mais. Vamos continuar na semana que vem. Ih, tem muita coisa boa pela frente. Tem bastante Vai voltar coisa. nesse ponto. Ô, Conde, manda um beijo pra Rosângela. Boa semana pra ela, tá? Tá bom. Se Bom dia para cuidem todos. aí. Até à tarde, quem for fazer o estudo. Bom estudo pra vocês. pessoal, obrigada. Boa semana. Obrigada. Beijo Tchau pra vocês, todos. gente. Tchau a Tchau, todos. tchau. Tchau, pessoal. Já